Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Base Forte. Esse podcast tem o intuito, a intenção de trazer saúde, trazer qualidade de vida através de informações que vão fazer com que tu mude teu estilo de vida. Então aqui a gente vai tratar sobre treino, vai tratar sobre alimentação, vai tratar sobre medicina, estilo de vida. E hoje, em especial, a gente vai tratar sobre um tema que sustenta a vida, que são os nossos hormônios, né? No episódio passado a gente falou sobre emagrecer após os 40, por que as pessoas engordam após os 40, e hoje a gente vai falar sobre os hormônios da nossa vida, os hormônios que sustentam a nossa vida, em especial dois hormônios, que é a testosterona e a progesterona, que é um hormônio mais característico feminino, e a testosterona é um hormônio mais característico masculino. Se tu anda cansado, anda sem disposição, anda assim, um pouco desanimado, pode ser que seja pela falta desses hormônios. E aí, no fim, a gente vai falar algumas estratégias para aumentar a produção desses hormônios que nos dão tanta disposição, tanta energia, tanto vigor e nos trazem vida. Então, estagiário, solta a vinheta aí e vamos embora! Bom, estamos aqui, eu e meu amigo Sandro, mais uma vez, tratando sobre saúde, sobre qualidade de vida. E aí, meu amigo Sandro, tudo certo? Como é que tá? Tamo aí, Rodrigo, mais um episódio do Base Forte, mais informação aí qualificada para o pessoal aí se antenar a respeito das doenças e de tudo aí que a gente vem trazendo aqui nos últimos episódios. Hein? Então, pegando esse embalo do Sandro, se tu tá aí no Spotify, tá nos ouvindo, aproveita para botar o teu tênis, né? Bota uma roupa confortável para fazer exercício e aproveita esses 30, 40 minutos do episódio do Base Forte para ir fazer tua caminhada, para fazer tua corrida. E por coincidência, esses exercícios eles ajudam até a aumentar a tua produção hormonal, né? Ajuda até a regular o teu eixo hormonal. Então, bota teu tênis, vai ouvindo Base Forte, já vai fazendo uma atividade física. Mais uma quinta-feira que a gente está nesse estúdio maravilhoso aqui, Estúdio Soul, aqui em Porto Alegre, próximo ao Hospital Moinhos de Vento, próximo ao Colégio Batista, na Cristóvão Colombo. E o Estúdio Soul sempre nos acolhe de uma maneira maravilhosa, né? Tanto que hoje tinha até saladinha de fruta, né? Base Forte aqui, eu tenho acompanhado também o podcast de empreendedorismo Pod, foi lá e fez, do Rafael Sobis, que é gravado aqui. E aí eu vi eles tomando vinho essa semana. Olha aí, hein? Vinho. É uma sugestão isso, Rodrigo? Não, eu vi eles tomando vinho. Já o Base Forte tá aqui com sua fruta, com seu suco natural. Cada um na sua área, né? Exato. Então, entra no Instagram lá, @soulproduções, segue o Estúdio Soul nas redes sociais. E se tu tiver a intenção e coragem, né? Disciplina também, quem sabe tu pode gravar teu podcast aqui no Estúdio Soul. Além do Estúdio Soul, nós temos o nosso patrocinador, né, do episódio, que é o Detox 40, que é esse desafio de emagrecimento, que é um desafio de 40 dias, que tem a intenção de tirar as pessoas do sedentarismo, de dar o pontapé inicial na atividade física e fazer com que as pessoas percam um pouquinho de peso, melhorem sua disposição, melhorem seu vigor, através dos bons hábitos e cultivando esse hábito do exercício. Lá dentro do Detox tem uma nutricionista que orienta através do cardápio dos 40 dias o que a pessoa tem que comer e tal, e aí nessas fotos aqui, ó, os resultados de alguns alunos que se submeteram ao treinamento de 40 dias. Tá aqui na descrição, né, www.detox40.com.br, se tu quiser conhecer, isso custa menos que uma pizza por mês. Olha aí. Então vai estar aqui na descrição, clica lá, dá uma olhada, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a evoluir os teus bons hábitos. Então vamos ao que interessa, meu amigo Sandro. Vamos ao que interessa. Vamos Maravilha, lá. Testosterona, cara. Testosterona é um hormônio, progesterona, né? No caso das mulheres, testosterona no caso dos homens. Só uma correção. Estrogênio. Estrogênio. Progesterona é o hormônio da gravidez, né? Acho que a gente não vai tratar muito disso, mas tá junto. Progesterona ou estrogênio, é a mesma coisa. É quase tudo igual. Mas, assim, brincadeiras à parte, né? São dois hormônios irmãos que andam juntos, né? A produção de um anda junto com a produção do outro. Mas, assim, a testosterona, cara, tá relacionada ao vigor, à disposição, tá relacionada a pessoa ter ânimo. E daí o que acontece? A pessoa vai ter um desempenho melhor. Se a pessoa tem a produção de testosterona regulada, né? Tem uma média, tá numa média saudável ali, que a gente vai explicar o que é uma média saudável, aí a pessoa
consegue ter mais performance em tudo que ela for fazer, né? Porque a testosterona é o hormônio da vida, né? É o hormônio da reprodução, é o hormônio da libido, é o hormônio do vigor físico, né? Tá muito presente em atletas, né? Atletas que quebram lá seus recordes olímpicos, que ganham nas suas competições, eles com certeza têm uma testosterona alta. Então é o hormônio da vida. Depois dos 40, que a gente viu no episódio passado, que a testosterona começa a baixar, aí a gente tem um sério problema, né? Porque daí isso acarreta um monte de mudança na vida da pessoa. Com certeza uma pessoa que tem testosterona ou estrogênio ou progesterona baixo, essa pessoa vai ser acometida por um quadro de desânimo, de cansaço, né? De desalento. E se tu anda dessa forma, esse episódio foi feito para ti. Feito para ti que quer melhorar a tua performance. Então, meu amigo Sam, tem uma pergunta para te fazer num primeiro momento, né? O que é a testosterona? E o que é uma testosterona, um nível normal de testosterona? Fala aí pra galera, tu que tá no hospital, tá trabalhando, né, em emergência, vendo exame todos os dias. Dá um quadro para geral. Então, começamos pela testosterona, né? A testosterona nos diferencia o homem, né, da mulher, né? O estrogênio é um hormônio mais predominante na mulher e a testosterona mais no homem, né? Não que a mulher não tenha testosterona, né? Isso às vezes as pessoas confundem muito, né? Que a testosterona é só no homem e o estrogênio é só da mulher. Não, a gente tem em proporções diferentes, né? Então, o que define aí a característica de ser homem, né? A masculinidade, a distribuição de pelos, a composição da gordura corporal, então a forma do corpo também é determinada pela testosterona, né? A testosterona a gente praticamente nasce com ela, né? E aí, durante toda a nossa infância ali, ela fica num nívelzinho bem baixo, né? Então, a criança vai se desenvolvendo, vai crescendo, né? E aí, lá na adolescência, que a gente tem o início da puberdade, né? Que é marcado pelo aumento da secreção da testosterona. De alguma maneira, o cérebro lá, quando ele vai maturando, ele começa a desenvolver lá estruturas para secretar hormônios que vão estimular a produção de testosterona, né? No corpo humano, assim, a testosterona ela é basicamente localizado no testículo, né, que é o órgão sexual masculino. Então, o testículo ele é o setor produtor da testosterona. Então, é dali que vem a nossa concentração de testosterona e um pouco também do tecido gorduroso, algumas áreas ali que também costumam atuar na produção de testosterona. O fígado também é outra parte, né, que atua na produção de testosterona, metabolismo da testosterona, né? E, basicamente, né, a função da testosterona é lá na puberdade iniciar a formação aí do corpo masculino para a vida adulta, né? Então, a questão sexual, desenvolvimento dos genitais, desenvolvimento da altura, com a distribuição da gordura, os músculos também. Então, o menino se diferencia da menina nesse período aí, né? A menina tem a questão da menstruação e o menino tem a questão do desenvolvimento corporal, toda aquela situação ali que ele deixa de ter um corpo infantil para ter um corpo de um adulto, né? Então, a testosterona assim, ó, é importantíssima assim, nesse processo de desenvolvimento, né? Ela atua ali em vários mecanismos ali de formação e crescimento da criança, né? E aí, quando a gente vai envelhecendo, né, naturalmente essa produção ela vai se mantendo ao longo da vida, né? Na juventude ali, até os 30, 40 anos, aí como tu falaste, depois dos 40 anos, existe aí um início de queda na produção. Mas não é assim uma queda substancial, digamos assim, não. É uma queda assim que vai impactar tremendamente na vida da pessoa, né? Ela vai ter uma queda e aí o estilo de vida da pessoa, como ela está naquele período ali da vida dela, a questão de saúde no geral, né, vai influenciar a quantidade de testosterona que ela vai ter. A partir dos 40 anos, as pesquisas já mostram que é cerca de 1% que vai decaindo, decrescendo a tua produção ao longo do tempo. Então, vamos lá, tu vai chegar com os teus 60 com 20% a menos de produção, um déficit, né, de 20%. Vamos lá, se tu tem uma testosterona normal, assim, de 500, por exemplo, quando tu chegar nos 60, tu vai estar produzindo 400, né? Só que isso, falando num hormônio que dá vigor, que dá disposição, que teu corpo está acostumado a ter aquilo ali para sustentar a tua vida, 20% é um absurdo. Tamanho o quanto a pessoa vai se sentir indisposta aos 60, o quanto a pessoa vai se sentir cansada. Falando em 20%, né? Aos 70 anos, então, nem se fala 30%. Isso é um decréscimo gigantesco. Só que existem estratégias que a gente pode usar, né?
nesse gap aí dos 40 aos 60, ou na verdade dos 20 até os 60, que dependendo da estratégia que a pessoa adotar, né, entre os 20 e os seus 60 anos, ela pode ter muito ganho nesse hormônio e ter um ganho em bem-estar, em qualidade de vida, em vigor. E dependendo do estilo de vida da pessoa, ela pode ter um decréscimo. Mas continua aí o teu raciocínio, porque a gente não pode perder o fio da meada. Não, beleza. Não, mas é isso aí. Então, a gente tem essa variação com relação à idade. A gente pode ter medidas de testosterona até às vezes baixo em pessoas jovens, né? E varia muito, né? Porque às vezes a gente fixa muito no valor laboratorial, né? Como a gente introduziu aqui a questão do cansaço, do vigor e tudo mais. A gente já trabalhou a parte do cansaço, né? E não é só testosterona, né? A gente tem que ficar bem claro, como a gente pontuou, não é a tireoide somente, não é só a testosterona, né? E a dosagem hormonal, ela é feita no laboratório, né? Ela é uma situação assim muito peculiar, a dosagem de hormônios, né? Para gente que trabalha e que faz a avaliação laboratorial, muita gente chega às vezes, né, o primo, o tio, alguém foi lá no médico, aí o médico pediu uma série de exames lá de avaliação, e aí vem uma testosterona, e a pessoa manda lá o WhatsApp com a folhinha lá do laboratório, dizendo, testosterona valor X, aí ele olha, não, tá baixo, porque lá na referência do laboratório que ele dosou, tava o valor que deu abaixo da referência. Então, é muito precoce a gente dizer, né, só olhando o exame ali, se realmente a pessoa tem algum problema relacionado à testosterona ou não. Qual seria o valor? Bom, para estudo, para o geral, assim, para a maioria dos laboratórios que fazem essas dosagens, né, não são todos os laboratórios que fazem, porque é um método bem específico de dosagem, porque tu imagina, né, o hormônio ele não é como tu dosar a glicose no sangue, né? Como tu dosar outros tipos de substância, né? Ele é muito pequena a concentração dele, então tem que pegar exatamente no momento que ele está no seu ápice, assim, na sua maior secreção. Então, a testosterona tem uma taxa de secreção que ela é maior durante a manhã, né? Então, ela costuma um pouquinho ali, 8, 9 da manhã ser um pouco maior, e aí quando a gente dorme também ela costuma aumentar de certa forma. Então, não tem como dosar a pessoa dormindo, né? Tu lá na madrugada dosar a testosterona, então as pessoas dosam no início da manhã, que seria o período mais adequado a fazer a dosagem. Então, se postulou aí, se determinou que seria em torno de 300 picogramas, né? Então, pico é um negócio minúsculo, é um pedacinho do pedacinho, é 1 milhão dividido por 1000, então é uma coisa assim muito pouco assim que a gente consegue dosar do hormônio assim para a gente detectar, e como é uma dosagem assim muito sensível, né, varia conforme o dia, varia conforme a hora, então não pode ser coletado em qualquer momento. Então, a pessoa que tem uma dosagem de testosterona baixa, ela não deve achar que ela tem um problema com a testosterona por aquela dosagem, ela tem que repetir a dosagem, ela tem que fazer uma avaliação mais completa, ver se não tem outra situação que está atrapalhando a secreção hormonal naquele período. Então, para a pessoa que foi no seu médico lá, que ganhou um exame de testosterona por algum motivo, ou porque, né, de repente ouviu nós falando aqui no podcast, vou lá dosar minha testosterona, tô cansado. Aí foi lá, o médico pediu, aí tu veio, deu baixo. Aí tu vai dizer, não, tem que fazer reposição, tem que fazer alguma coisa para melhorar a testosterona. E aí fica no desespero achando que o problema é testosterona baixo. Na verdade, foi só um laboratório que deu alterado. Então, aquilo tem que ser confirmado, tem que ser avaliado de uma maneira clínica global, se a pessoa tem realmente sintomas de baixa testosterona. Uma coisa que eu ia falar é assim, se a pessoa anda cansada, sem disposição, não significa que ela tenha testosterona baixa. Agora, se ela tem a testosterona baixa, tu pode ter certeza absoluta que ela vai estar se arrastando, cansada, sem disposição. Então, por isso que é importante a gente cultivar hábitos de vida que vão fazer com que a testosterona aumente, né? Esse mês mesmo eu fui fazer um check-up e o médico pediu, né, para dosar minha testosterona. E aí a faixa normal testosterona é lá, que nem tu estava falando antes, é entre 300 e 1000. Né? Nenhuma pessoa natural que não usa esteroides anabolizantes, por exemplo, vai ter uma testosterona maior que 1000. E 1000 é difícil, 900 já é muito difícil. E aí eu fui dosar a minha lá e eu tava com 700. Pô, tava voando, né? Daí eu fui no grupo dos amigos meus e botei, tô voando, tô com 700 de testosterona. Fiquei lá, aquela zoeira, né? E aí foi aquela palhaçada no grupo. E aí um amigo meu me chamou depois. Pô, tu tá falando sério que tu deu 700 a tua, tá? Eu falei, não, tô falando sério. Daí dei um print e mandei pra ele, né? Ele falou, não, tô te chamando aqui porque, pô, eu fiz, deu 200 a minha.
Uhum. 200 é abaixo do normal, né? E aí eu fiquei pensando, sério mesmo? Porque para mim ter, sei lá, 500, 600, 700 é uma coisa normal. Mas daí eu cheguei à conclusão do quê? Dos meus hábitos de vida, né? Eu tento dormir bem, eu tento me exercitar todos os dias, eu tento cultivar bons pensamentos, eu tento ter uma alimentação saudável. Então a minha testosterona tá lá em cima, né? Eu ando de bicicleta, eu vou pro trabalho e volto de bicicleta todos os dias, eu tô me expondo à luz solar todos os dias. Minha vitamina D tá lá em cima, porque isso é importante falar, né? Às vezes a pessoa tá com a testosterona baixa e acha, pô, agora a testosterona não, ela tem uma série de precursores no corpo que estimulam a tua testosterona. Por exemplo, o zinco, né? O zinco que é um nutriente lá. Se a pessoa tem zinco baixo, provavelmente ela vai ter um decréscimo na produção de testosterona. Se a pessoa tem magnésio baixo, ela vai ter um decréscimo na produção de testosterona. Se ela tem um nível de vitamina D baixo, ela vai ter um decréscimo na produção de testosterona. Se ela tem um decréscimo na produção de vitamina B12, na ingesta de vitamina B12, ela vai ter um decréscimo de testosterona, entendeu? Uhum. É muito diferente eu pegar uma pessoa que sai do seu apartamento, entra no carro, vai para a garagem do escritório, sobe o elevador, fica o dia todo no escritório. Quando ela sai do escritório já é noite, ela volta para o seu apartamento, ela não se expôs à luz solar. Eu passei o dia todo andando de bicicleta. Pega um nordestino lá que vai de bicicleta todos os dias para o trabalho. O nível de vitamina D dele é absurdo. Por quê? Porque ele cultivou o hábito de se expor à luz solar pelo menos 20 minutos por dia. Uhum. Então, a minha testosterona deu 700 e foi um número altíssimo, o médico mesmo falou. Lógico que eu tô ali, sabe, pegando os detalhezinhos e me expondo àqueles detalhes estrategicamente na minha cabeça. Eu estou tentando organizar a minha rotina para não ter um decréscimo da minha testosterona, porque eu sei que se eu tiver um decréscimo da testosterona, eu vou desempenhar menos no meu trabalho, eu vou estar sempre desanimado, eu vou cultivar maus pensamentos, daqui a pouco vem uma frustração, e é um ciclo vicioso, né? Só que daí é assim que eu fico me questionando, né? As pessoas saem do seu trabalho e vão lá e comem um pastel, ou comem um cachorro quente, por exemplo, ou pedem uma pizza. Uhum. Onde é que está o zinco aí? Onde é que está o magnésio aí? Onde é que está a vitamina B12? Não é muito mais fácil tu chegar em casa e preparar uma carne bem gostosa que vai estar rica em zinco, rico em vitamina B12? Ou daqui a pouco tu variar um pouquinho teu cardápio, fazer um peixe, comprar um peixinho, vai ali no mercado, compra um filezinho de tilápia, um salmão. Quem não gosta de salmão? Eu não conheço ninguém, eu não tenho um amigo, um conhecido, um familiar que não goste de salmão, né? Compra um salmãozinho ali, cara, aquilo ali vai estar rico em ômega 3. Ômega 3, outro precursor de testosterona no nosso corpo. Só que as pessoas entram num ciclo vicioso, comem qualquer coisa, vivem de qualquer forma, aí depois chega no médico e tá lá, 200 de testosterona. E aí a pessoa se sente vítima, pô, o que eu fiz para merecer isso? Mas o que tu fez? Quais são os teus hábitos de vida? O que tu tá fazendo com a tua saúde? Esse é um questionamento curto que eu quero deixar para as pessoas aqui, né? Não, e tu vê que daí a pessoa vai lá, vê a testosterona baixa e daí ela só quer um remédio para aumentar a testosterona. Ela não quer fazer nada, ela quer dizer assim, ó, tem que aumentar a minha testosterona, tô cansado. Aí a gente diz para ela, tem que aumentar a testosterona, tá, mas e aí qual é o remédio que eu vou tomar? Vergonha na cara, é o melhor remédio que tem para tudo. Pra gente evitar a doença é vergonha na cara. Tu começar a cultivar a tua vida de uma forma mais saudável, né? Por que tu testosterona baixou? Isso aí é estudado já, né? A gente é até meio chato, acho que todos os episódios parece que a gente tá batendo na mesma tecla, mas não é. É porque tudo que envolve prevenção de doença, que envolve evitar que tu adoeça, evitar que tu seja mais um na fila da emergência, evitar que tu fique consultando a cada semana e por algum problema novo que surge na tua vida, ele está intimamente ligado com o teu estilo de vida. Então, a gente tem que bater nessa tecla sempre, tem que conscientizar as pessoas que praticamente a maioria das doenças que a gente aborda aqui, elas são modificadas por estilo de vida. E a testosterona baixa não é outra diferente, não. Qual é a doença que está mais associada com testosterona baixa, né? Então, a doença que é a epidemia mundial, a doença que cresce vertiginosamente aí nas últimas décadas, né? Que é a obesidade. Então a gente nos anos anteriores aí via que a testosterona ia baixando com as pessoas envelhecendo, né, por questões, né, fisiológicas e enfim, se via que a testosterona baixava, né. Hoje a gente tem já pessoas jovens com a testosterona baixa, mas por quê? Porque elas estão obesas. Então tem uma medida bem matemática aí para quem quer fazer, IMC. Então tu pega teu peso, divide por tua altura em metros ao quadrado, né? Multiplica a tua altura vezes tua altura
e aí divide pelo teu peso, tu vai ter o IMC. Esse IMC, ele mede mais ou menos a tua gordura corporal. Ele não é uma medida simplesmente fantástica. O IMC é um preditor muito maravilhoso. Ele é muito usado nos estudos, assim, apesar das críticas, enfim, da sua metodologia, né? Porque pessoas que são artelofilistas têm uma composição corporal maior, ele dá o IMC alto e não necessariamente a pessoa é gorda ou obesa. A gente tem que entender que a gente, aqui no Base Forte, a gente tá falando, a gente já identificou, né, esses 4 meses, que o nosso público é um público sedentário. Sim. É o público que tá com aquela gordurinha abdominal, que não treina fazem anos, que se alimenta com um monte de porcaria. A gente já tá identificando isso no Base Forte aqui. Então, a gente tá falando para esse tipo de pessoa. Para esse tipo de pessoa, o MC é maravilhoso, porque o MC vai pegar ali e vai te... Ou tu tá bem, ou tu tá mal, ou tu tá obeso, ou tu tá terrível, vai estar lá toda a classificação. Então, é só a pessoa pegar o peso, dividir pela altura ao quadrado, e na internet ver a tabelinha ali. Hoje tu acessa o Google ali, tem cálculo de IMC, já vem a calculadoria pronta, tu põe a tua altura ali, o teu peso, e aí tu vai ter o teu IMC, né? Isso aí. Teu IMC der mais que 27 nessa calculadora aí que tu fizer, tu já tem uma tendência alta de ter baixa testosterona ao longo da tua vida, né? E falando já junto do que o IMC e do que a obesidade pode causar, né? Até o IMC de 40, aí já se viu que as pessoas acabam desenvolvendo uma doença que chama... digamos, menopausa, assim, seria uma menopausa do homem, né, que é o hipogonadismo de desenvolvimento tardio, né, hipogonadismo quer dizer o quê? A tua deficiência na produção do hormônio da testosterona, então a testosterona cai, né, totalmente cai, vai para níveis baixíssimos, né, e a pessoa começa a desenvolver sintomas, né, que é exatamente isso que tu pontuou, né, um cansaço, uma indisposição, às vezes sintomas depressivos, com o passar do tempo, né, com a testosterona muito baixa, a pessoa começa a ter problemas ósseos, problema de desenvolvimento, então uma série de coisas. E fora que a obesidade, né, a gente já bateu aqui muitas vezes nesse ponto aí, é um precursor do diabetes, é um precursor das doenças ateroscleróticas, é um precursor de um monte de problema, até câncer. Então, para a pessoa ter uma ideia, não é só a testosterona baixa, ela vai desenvolver o que a gente chama de síndrome metabólica, então colesterol alto, pressão alta, diabetes, e isso daí vai fazer a testosterona da pessoa, eliminar. Na verdade, o gordinho, vamos falar assim as palavras meio que certas, assim, né? O gordinho, o tecido adiposo dele tem uma enzima que transforma a testosterona em estradiol. E são hormônios concorrentes, assim. Quem tem estradiol alto não vai ter testosterona alta. E aí o que tem que fazer? O estradiol ele é um inibidor da produção de testosterona no corpo. Então o que tem que fazer? Tem que começar a perder o teu tecido adiposo, tem que começar um treino, uma alimentação para que tu emagreça, ou seja, tu vai ter que sair do sedentarismo para que os níveis de estradiol diminuam no teu corpo. E aí sim, tu vai começar a produzir testosterona através da atividade física, através da alimentação correta, com os nutrientes corretos. E aí tu vai começando a mudar esse teu perfil metabólico, né? Tu vai começando a mudar esse teu perfil hormonal e isso vai fazer com que a testosterona aumente. Quando a testosterona aumentou, tu vai se sentir mais disposto, tu vai se sentir com mais ânimo para fazer suas atividades, tu vai desempenhar melhor no trabalho, tu vai ter mais disposição para ficar com a tua família. Então, os benefícios são infindáveis das pessoas que resolvem sair do sedentarismo, resolvem perder um pouquinho de peso e resolvem performar de uma forma melhor. E exatamente isso. A questão é assim, não é tratamento medicamentoso, né? Tu vai lá, tu é um obeso, tu IMC acima de 30, tá lá com IMC quase 40, né? Tá bem obeso. Aí tu vai lá, a dose da testosterona, a testosterona tá baixa. O médico não vai te dar testosterona para te injetar, para te aumentar a testosterona. Não, tu vai ter que emagrecer, porque quem estuda essa parte aí dessa doença vê que a pessoa perdendo peso, naturalmente, essa produção de testosterona vai voltando ao que é o basal, que é o natural, que é o normal, e a pessoa vai recuperando. Fora todos os outros ganhos, né? Evita o diabetes, né? Inclusive, até tem estudos hoje que veem, assim, o nível da testosterona, né? Eles dosam a testosterona e veem se aquela pessoa tem chance ou não de desenvolver diabetes. Já se viu, de certa forma, que a pessoa que tem obesidade, tem um certo nível de testosterona ali, pode desenvolver diabetes, né? Então, é um preditor de risco, digamos assim, para desenvolvimento de diabetes. Né? Sandro, essa manhã aconteceu algo curioso comigo. Sempre na manhã que antecede a gravação do Base Forte, eu me disponho a correr longa distância. Né? Por que longa distância? O que acontece? Vamos supor que tu tenha uma baixa produção de testosterona. Isso aconteceu comigo hoje de manhã, esse contexto aconteceu comigo hoje de manhã. Eu saí de casa e eu pensei assim, o que eu estou fazendo aqui, cara? São 6h50 da manhã. Eu não acredito que eu estou na rua para correr. Eu quero correr 10 km. Sabe quando dói tudo?
a panturrilha, a coxa, a coluna, tava preguiçoso, porque fazia 20 minutos que eu tinha acordado, comido uma banana, tomado um pouquinho de água e fui pra rua. A cidade tava acordando ainda, aí eu falei, bom, agora que eu tô aqui, eu vou, né? Paciência. Eu fui contra a minha vontade. Eu fui na base da disciplina mesmo, sabe? Hoje eu vou correr 10 quilômetros e, cara, é isso aí. E aí eu comecei a correr, eu lembro que eu olhei no celular, no aplicativo que eu uso para marcar a distância, né, que se chama Strava, esse aplicativo é maravilhoso. Aí tinha dado 300 metros. Aí eu pensei assim, meu Deus, falta 9 quilômetros e 700 metros para mim terminar o meu objetivo. Aí eu fui 500, deu 1 quilômetro, eu pensei, cara, não, vou correr 2, não vou correr 10. Já tava desistindo. Vou correr 2, tô todo dolorido, tô todo quebrado. Quando bater 2, eu paro. Aí cheguei no 2 km, já tinha dado ali uns 10, 12 minutos. Aí parece que é impressionante, mas parece que vira uma chave na cabeça, assim. Quando tu começa a te exercitar, começa a correr, parece que vira uma chave. E que chave é essa? É lá, a chave dos teus testículos, é a chave do teu cérebro, do teu córtex pré-frontal, porque tu entra num sistema de alerta. Opa, eu tava repousando, eu tava lá sedentário, eu tava lá desanimado, eu tava no sofá. Agora eu tô correndo, eu tô me esforçando, eu tô produzindo suor, a frequência cardíaca aumentou. Aí o cérebro avisa assim, testículo, negócio seguinte, começa a produzir testosterona. Por quê? Porque testosterona é o hormônio do vigor, é o hormônio da força, é o hormônio da disposição. Se esse cidadão tá correndo, eu vou precisar sustentar esse negócio. Então vai lá, produz testosterona, produz GH, né? Joga já um pouquinho de adrenalina aí pro coração bombear um pouquinho mais de sangue, um pouquinho mais rápido, né? Diferente daquele contexto da pessoa que está no sofá e está lá desanimada no sofá, cada dia engordando mais, cada dia mais insatisfeito com o seu corpo, cada dia com menos energia. Durante o exercício, o teu corpo liga alguns sensores, ele dá um start em alguns mecanismos que vão fazer com que tu fique 100% alerta, 100% ligado. E quando bateu os 2 km, eu estava nesse estado, cara. Aquela dor que eu estava sentindo, eu já não estava mais sentindo. Aquele desânimo, eu até fiquei procurando, será que eu estou desanimado mesmo? Não, minha testosterona já estava ali sendo produzida, eu tenho certeza disso, porque a gente estuda isso nos artigos. Meu cérebro já estava em estado de alerta, né? O meu coração já estava um pouquinho adrenalizado ali, sabe? Batendo um pouquinho mais forte. E aí esquece, eu passei ali dos 2 km e os 8 km que restaram não tinha como eu desistir. Então, a atividade física, por que eu contei essa história, né? Porque a atividade física faz com que uma pessoa que tem uma baixa produção de testosterona, ela aumente sua produção de testosterona. Né? Se tu entra numa academia e vai fazer um pouquinho de musculação, ali tu tá erguendo peso, automaticamente o teu cérebro vai avisar para os seus testículos, olha, começa a produzir um pouquinho mais de testosterona porque ele tá erguendo uma carga muito alta. Automaticamente, se tu tá sentado no sofá com uma baixa produção de testosterona, né? Tem um quadro de baixa testosterona, e tu começa a correr, automaticamente, imediatamente, tu não vai precisar de remédio nenhum. Automaticamente teu cérebro avisa lá para os teus testículos, produz testosterona, ele está correndo. Avisa lá para as tuas catecolaminas, vamos liberar aí. Por quê? Porque ele está fazendo atividade física, o coração tem que bater mais forte. Então, tu vai regulando, né, esse teu eixo hormonal através da atividade física. E essa talvez seja a melhor forma, depois do sono, né, de regular a tua testosterona. Aqui a gente já falou 1000 vezes sobre o sono, a gente não vou ficar repetindo, né, sendo repetitivo, mas o sono é o primeiro fator que você tem que mexer, né, tem que regular o teu sono para tu ter disposição de fazer atividade física depois, para baixar o teu nível de cortisol, que é um hormônio que compete com a testosterona também. O teu cortisol baixo vai ter espaço para a tua testosterona começar a figurar também no teu corpo, né? Então, façam atividade física. Se tu tem um nível de estresse alto, tu vai ter um nível de testosterona baixo. Se tu tá obeso, se tu tá acima do teu peso, tu vai ter um nível de testosterona baixo, porque vai ter muito estradiol na tua corrente sanguínea. E aí tu começa a te exercitar, tu começa a te alimentar legal, tua testosterona começa a ser produzida, a aumentar os níveis de testosterona, e aí o que acontece? Na tua família. Primeira coisa, primeiro reflexo, na tua família, tua esposa percebe, porque vai aumentar a tua libido, né? Os teus filhos percebem porque tu vai ter mais disposição para estar ali presente na vida deles. Então, realmente, a testosterona é o hormônio da vida, né?
E é isso aí, tu falou da testosterona, a gente falou da testosterona e o estrogênio, né? Onde é que entra o estrogênio nesse samba todo aí que a gente tá falando, né? A mulher também produz testosterona, né? Isso a gente sabe, numa concentração, claro, bem menor do que o homem, não chega a influenciar em muita coisa, né? Por isso a gente tem que ter um certo cuidado aí com mulheres que fazem reposição de testosterona, porque causa o que a gente chama de virilização, né? Tem certas doenças, inclusive, né? Mais uma vez, obesidade, né? A obesidade está incrustada em diversas doenças ginecológicas, né? Que fazem com que a mulher tenha problemas de fertilidade, problemas no ciclo menstrual. O estrogênio, ele é o hormônio, assim como a testosterona, que ele começa a ser produzido de forma significativa lá na adolescência, na puberdade. Então, quando a mulher tem a menstruação, ali quer dizer que o estrogênio está começando a se manifestar, e aí a mesma coisa que acontece com o homem acontece com a mulher, os caracteres femininos, então aumenta os seios, o quadril, a distribuição da gordura no corpo da mulher, tudo isso é manejado ali pelo estrogênio, e o estrogênio atua até o momento que a mulher para de menstruar, né? Então aquele período ali que a gente chama de ovulação, então quando a mulher está no período fértil, né? Então o que acontece primeiro? Primeiro o estrogênio aumenta a concentração dele, faz um pico lá de, sei lá, uma concentração X, e aí isso estimula a ovulação, a mulher ovula, aí tem lá o seu período propício para engravidar, né? E isso daí vai acontecendo sistematicamente mês a mês, a mulher sabe bem como é que é, né, o período menstrual, umas até não odeiam isso, daí acabam, né. A mulher tem muito mais arsenal hormonal do que o homem, né? Então tem as pílulas, né, para bloqueio da produção de estrogênio, bloqueio ou manutenção de uma concentração de estrogênio e progesterona contínuo para evitar que o ciclo de ovulação aconteça, né? Quando a mulher engravida, a progesterona toma conta, evita que aconteça a ovulação também. E aí isso vai acontecendo até lá os seus 40, 45, 50, hoje está um pouquinho mais prolongado aí o período fértil da mulher por conta, né, das modernidades da medicina, né, que permite que a mulher, inclusive, engravide acima dos 35, 40 anos. Hoje tem mulheres até de 50 anos já que podem ter filho também. E a gente tem lá naquele período, né, quando a mulher entra na pré-menopausa, né, tem toda uma fase, a pré-menopausa, a menopausa, a pós-menopausa, né, que é o período, digamos, mais crítico, assim, que a mulher sofre da questão hormonal. O homem não tem isso, assim, tão exacerbado quanto a mulher. A gente falou do cansaço e tudo mais, mas isso daí não é a maioria dos homens passa pela andropausa da maneira como acha normal. Ah, pois é, não tenho mais vontade ali de ter relação sexual, mas tua vida tá bem e segue assim e tudo mais. E aí acaba desapelando pros comprimidos e aí acontece que consegue desempenhar aí de certa forma. Mas aí já tudo é atribuído para a questão da velhice, aí tem outras doenças e atrapalha, enfim. Mas não é esse o caso, mas a mulher passa por aquele período ruim, né, os fogachos, os suores noturnos, né, a alteração de comportamento, uma hora tá bem, tá chorando, então altera muita coisa, sabe? Na parte feminina, a eliminação do estrogênio, né? Então o ovário, né, que é a fonte do estrogênio, assim como o testículo é da testosterona, o ovário é do estrogênio, então enquanto a mulher tiver ovulação vai ter estrogênio, vai sendo produzido estrogênio, né? Ao longo do tempo isso aí vai se eliminando, né? E aí chega na menopausa, a pessoa para totalmente de produzir estrogênio e aí ela começa a ter manifestações que a gente chama de virilização. Então, às vezes a mulher começa a ter barba, começa, né, a distribuição da gordura muda, então acontece uma série de coisas que para a mulher é muito ruim, né? Então, o humor muda, libido, a questão da sexualidade muda totalmente. E aí isso influencia também na questão geral do comportamento da pessoa, né? Então, a mesma coisa, cansaço, alterações aí do metabolismo ósseo, então por predisposição à osteoporose e doenças da mama, enfim, né? Então, lá antigamente o pessoal pensou, né, na questão lógica, né? Bom, se a mulher está chegando nessa idade e está faltando estrogênio, por que a gente não dá estrogênio para ela, né? E ela não fica com esse problema, com todos esses problemas aí que afetam, né? Tem mulheres assim que praticamente não conseguem ter um desempenho na vida por conta da menopausa, atrapalha muito. Então, às vezes é um processo bem crítico isso para a mulher, né, de falência hormonal, que a gente diz. E aí acontece que, na época, uns anos atrás, o pessoal pensou, logicamente, em mudar estrogênio. E aí começaram a dar estrogênio para as mulheres. Muitas, né, se sentiram melhor, né, recuperou meu estrogênio, né, estão muito mais dispostas e tudo mais, né, a questão da gordura corporal ficou melhor, então, né, foi uma maravilha, só que daí explodiu o número de câncer de mama. Né? E o pessoal ficou, opa, peraí, o que está acontecendo, né? E eles começaram a ver essas mulheres com câncer de mama que
a reposição hormonal estimulava a célula cancerígena, e isso dava para as mulheres que tinham predisposição maior chance de ter câncer de mama. E aí, se parou, não se indica mais reposição hormonal assim para todo mundo, né? Então, não é todas as mulheres que podem fazer reposição hormonal, então tem que ter um certo critério. Mulheres que já tiveram histórico de câncer de mama na família ou na própria mulher também não podem fazer reposição hormonal. Então, tem uma série de coisas para a gente exemplificar aqui que não é assim, vamos fazer reposição hormonal e tá tudo certo, né? Para os homens é a mesma coisa, não se identificou ainda o grupo de pessoas que se beneficiam ainda de reposição hormonal, né? Isso é uma área de estudo aí, não tá? Se alguém disser para ti assim, não, a gente tem que repor porque isso daí é bom, vai te fazer bem, faz bem, como as mulheres lá dos estudos antigamente se faziam reposição hormonal e se sentiam bem, ótimo, mas daí depois elas lidaram com uma consequência fatal, que é o câncer de mama, muitas morreram por conta disso, né? Tem um benefício do hormônio? Tem, mas tem os malefícios do hormônio também. Eu acho que é interessante se a atividade física, o bom sono, a boa alimentação, né? Como a gente tratou anteriormente, uma alimentação rica em ômega 3, zinco, magnésio, vitamina B12 que tem na carne, o exercício de força, o exercício intervalado, eles ajudam a aumentar a tua produção hormonal. As pessoas vão sempre preferir o caminho mais fácil. Porque esse caminho natural, do aumento natural, da pessoa se esforçar, da pessoa organizar a sua agenda para chegar um pouquinho mais tarde no trabalho, sair um pouquinho depois, para poder se exercitar logo quando ela acorda, ou sair um pouquinho antes do trabalho, chegar um pouquinho antes para sair do trabalho e se exercitar, ir para uma academia, fazer sua corrida, andar de bicicleta. Isso exige muito esforço. Então, por que a reposição hormonal tomou conta tão grande do mercado hoje da medicina, né? Da medicina, a famosa medicina do bem-estar? Porque as pessoas procuram um caminho mais fácil. Isso daí já é consensual na sociedade. É só a gente olhar para o lado e ver que a sociedade caminha cada vez mais para o comodismo, para zona de conforto. É muito mais fácil tomar uma injeção que vai de uma forma exógena, né? De uma forma de fora para dentro, aumentar a tua testosterona ou teu estrogênio, do que tu te organizar para começar a comer 2 vezes por semana peixe, para comer carne, aumentar o consumo de carne na tua alimentação, aumentar o consumo de alimentos que contém zinco, né, que contém o magnésio, que contém a vitamina B12. É muito mais fácil. É a lei do menor esforço sempre, né? As pessoas procuram sempre o atendimento, procuram um profissional para orientações, buscando exatamente isso, a solução milagrosa, a solução que eu vou ter menos problema, né? Então, muita gente, às vezes, se foca muito no trabalho, né? Naquela questão, né? De prosperar, de evoluir, de pagar conta, e fica muito naquele mundo ali, e daí a pessoa cria um certo poder aquisitivo e costuma procurar essas alternativas, às vezes, aí, que não são alternativas, às vezes, acessíveis para todo mundo, né? Que é caro, reposição hormonal é caro, não tem disponível, assim, né, de graça aí para a população, e aí a pessoa acaba, né, naquele intuito assim de vou melhorar de vida, porque eu não tenho tempo, porque eu não consigo fazer uma atividade física, porque eu não consigo emagrecer, porque enfim, aquilo que a gente já comentou várias vezes aqui, né, da pessoa não se dá prioridade, né, ela não se preocupa com ela, mas aí quando ela se preocupa, ela tem essa preocupação meio errática aí de querer fazer alguma coisa por ela de maneira fácil, né, de maneira que eu não precise ter nenhum esforço. Então vai lá, procura lá o profissional que às vezes é habilitado ou não nessa área, e aí o profissional prescreve lá a reposição hormonal e a pessoa sai feliz da vida, né? Eu tô fazendo agora, vou melhorar de saúde. Realmente vocês têm um benefício, né? No início ali a pessoa se sente melhor e acha mil maravilhas, né? Nossa, estou no céu, agora eu posso trabalhar melhor, né? Não preciso me preocupar com nada, não preciso me matar na academia, nada. E aí depois colhe, né? No longo prazo aí os malefícios também, né? E aí tem que arcar com as consequências, né? E nem sempre o profissional que prescreve é o profissional que trata o problema, né? Às vezes ele só deixa lá a receitinha, a pessoa, tô com nódulo no seio, ou tô com não sei o que, eu tô com problema e tal. Pois é, não é comigo, essa não é minha área, procura outro especialista e toma aqui tua receita, né? Se precisar, me procura. Bom, Sandro, então assim, dicas pontuais agora, né? Caminhando para o fim, dicas pontuais. Como que as pessoas podem fazer para aumentar naturalmente a sua produção de estrogênio? As mulheres e testosterona, os homens. Na minha área, que é a educação física, tem um pesquisador japonês chamado Tabata, né? Que é o papa do treinamento intervalado, né? Do HIIT, que em inglês significa treino intervalado de alta intensidade. E o que é o treino intervalado de alta intensidade? Por exemplo, se tu está correndo uma maratona, tu está ali num nível constante.
O treino intervalado pressupõe o oposto. Ele pressupõe que tu dê uma alta velocidade, assim, uma alta intensidade durante 30 segundos a 1 minuto, que tu vai correr na tua máxima intensidade, e daí, durante 30 segundos ou 1 minuto, tu vai caminhar ou correr devagar para tu te recuperar daquele estímulo forte. E ele chegou à conclusão de que, além de queimar mais gordura, além de perder mais massa gorda, né, mais tecido adiposo durante esses treinos, do que daquela corrida contínua do maratonista, ele chegou à conclusão que durante o exercício teu corpo acaba produzindo mais testosterona também, durante esse exercício. Então, a primeira dica começa a fazer exercícios intervalados, que vão exigir um pouquinho mais do teu coração, ali, um pouquinho mais da tua capacidade respiratória. Mas a dica supra-sumo na produção de testosterona, por exemplo, e leia-se estrogênio também, é a musculação, né? Se tu vai na academia e tu tá indo no médico e tu continua se sentindo cansado ou cansada e teus exames estão baixos, talvez tu tenha que mudar a metodologia do teu treino. Como que tu vai mudar a metodologia do teu treino? Fazendo exercícios que envolvam grandes grupos musculares, que sejam multiarticulares. E os exercícios mais eficientes são os famosos exercícios do LPO, né, que é o levantamento de peso olímpico. Ah, mas o que é isso, Rodrigo? Eu vou na academia há 2 anos, eu nem tenho ideia do que seja isso. Sabe quando tu vai na academia e fica lá, pega um halter e fica mexendo teu braço? Tu parece aqueles bonecão de posto, né? Pega um halterzinho e fica ali. Teu corpo tá todo parado, mas teu braço tá mexendo. Isso é um exercício uniarticular, né? Só tá envolvendo a articulação do cotovelo. Não tá exigindo que teu corpo tenha uma descarga grande de testosterona. Agora, quando tu vai fazer um exercício multiarticular, que é, por exemplo, botar uma barra nas costas e agachar, que vai envolver outras articulações, vai fazer com que o teu corpo produza alguns hormônios que vão te deixar em alerta para conseguir cumprir aquela carga, aquela demanda fisiológica, né, para fazer aquele exercício. E daí são eles: o agachamento, o levantamento terra, o supino, né, o desenvolvimento de ombros, a barra fixa, que é a barra que tu se pendura e tu puxa todo o peso do teu corpo e volta. Esses exercícios que são os exercícios do LPO, as pesquisas mostram que eles, durante a execução deles, já assim, agudamente, né, tu começou a fazer, o teu corpo já começa a produzir mais testosterona. De quebra, tu vai ter um benefício maior na produção de força, né? Lá a longo prazo, tu vai ter um benefício maior na queima de gordura, né, na diminuição do teu percentual de gordura. Isso vai fazer com que o teu nível hormonal, teu eixo hormonal que está desajustado, suba a produção de testosterona. Então, isso é uma coisa legal de lembrar as pessoas, né, para mudar um pouquinho a metodologia do seu treino e começar a fazer exercícios mais eficazes. Para mim, essa é a dica supra-sumo, assim. Bacana. Eu vou dizer assim, para as pessoas que querem melhorar o seu perfil hormonal, procure o Rodrigo, que ele vai ensinar vocês a melhorar o perfil hormonal de vocês. Tem uma série de formas, né? Tem uma série de formas. Pode ser através do sono, pode ser através da nutrição, né? Pode ser através do exercício. Agora, se a pessoa é minimamente inteligente, ela junta esses 3, né? E como que por que as pessoas não juntam, né? Esse é o meu grande questionamento. Por que as pessoas não juntam esses 3? Porque as pessoas são desorganizadas, cara. As pessoas perdem tempo com muita besteira, estão sempre correndo atrás da máquina, as pessoas não são proativas, elas só ficam reagindo o dia todo, a gente já falou isso em outros episódios, né? Elas ficam reagindo o dia todo. Agora tem que levar meu filho no colégio, agora tem que ir trabalhar, agora tem que voltar, agora estou no trânsito, daí eu vou chegar em casa, daí eu vou ter que tomar banho rápido. A pessoa não consegue olhar para a sua agenda com antecedência, nem para chegar nos seus compromissos. Quem dirá para cozinhar um peixe ali que vai ter um monte de nutriente bacana para aumentar a tua testosterona. Quem dirá para acordar um pouquinho mais cedo, que é o meu caso, que foi o que mudou minha vida, né? Acordar, o milagre da manhã, mais ou menos isso, né? Acordar ali 6h15, 6h30 sair para fazer meu exercício, 7h15 voltar, e 8 horas chegar no meu trabalho com, assim, sem estar atrasado, com antecedência. Tudo é questão de organização. Né? Fazer exercício de manhã, né? Isso eu bato muito nessa tecla. Eu nunca gostei, também sempre dormi tarde, sempre gostei de ficar acordado até mais tarde, ler, assistir um filme, fazer qualquer coisa que fosse entrando na madrugada. E aí quando eu tomei posse dessa informação, né, que fazer exercício pela manhã é certeza de que teu dia vai ser muito melhor, eu comecei a me organizar. E hoje, depois de 5 ou 6 anos, naturalmente, eu não preciso nem de despertador, nem sábado, nem domingo. A minha rotina é essa, é 6h15, 6h30, eu desperto sem despertador.
Não preciso de despertador de forma alguma, assim. Porque meu corpo já se acostumou à rotina, né? Só que aí o desafio é esse. Como que as pessoas fazem para se organizar dessa forma? É difícil. Foi difícil para mim também. Exigiu sacrifício. Mas daí a gente vai bater naquela tecla. As pessoas querem cada vez mais comodismo. Então, o nosso intuito aqui, para encerrar o episódio, é que nós, como Base Forte, consigamos te motivar a sair um pouquinho da tua zona de conforto. E aí tu vai ter os benefícios gigantescos que a atividade física, os bons hábitos, o sono, a alimentação, eles podem te proporcionar. Só para pontuar final aqui, eu sei que tu tava querendo encerrar agora, mas no fim, assim, eu queria só dizer, voltando àquela ideia, assim, da pessoa que está procurando um atendimento e aí tem a sua testosterona baixa, vai lá, tá no laboratório, procura lá, vê que tá o valor abaixo do que o laboratório recomenda, né? Então, para essas pessoas, primeiro, né, analisa a tua vida, né? Então, não é só o exame ali que tem que analisar, tem que analisar o contexto que ele foi solicitado, né? Se foi solicitado por uma suspeita de alguma deficiência, se realmente está com sintomas que indicam que está com baixa testosterona, ok, é uma dosagem que tem que ser avaliada, né? O profissional vai te acompanhar nesse processo aí, vai te indicar as melhores medidas aí para que tu possa melhorar, mas sem sombra de dúvidas, né? Antes de pensar em qualquer coisa de reposição hormonal, isso falam para os homens, né? As mulheres têm, como eu falei, têm a sua indicação, né? Procura o ginecologista lá, fala direitinho, né? Tá na menopausa, quer fazer uma reposição hormonal, vê direitinho com o ginecologista, tem pessoas que vão te orientar em relação à necessidade ou não. Mas antes de fazer qualquer reposição hormonal, tanto homem quanto mulher, é a primeira coisa. Atividade física, esse aí é o ponto principal para qualquer regulação hormonal, atividade física. Segundo, sono adequado, então tem que ter aí o composto aí, atividade física e dormir bem, tá? Se tu tem essa base aí já bem estabelecida ou não tem estabelecida, vai estabelecer. Antes de ir lá brigar com o teu médico, procurar 1000 profissionais para te indicar uma medicação para aumentar teus hormônios, cara, começa a fazer isso, né? Antes de tu injetar qualquer coisa, começa a fazer isso, né? Se tu tem tua vida bem estabelecida, essas metas aí muito bem estabelecidas na tua cabeça e tu tá executando isso, aguarda um tempo que tu vai colher um benefício desse processo todo aí. Então, não te preocupa que às vezes o exame ele assusta, mas na verdade tu tem que olhar para ti, né? Não tem que olhar pro exame, tem que olhar o que eu tô fazendo porque meus hormônios estão baixos, né? O que eu não tô fazendo para que os hormônios estão baixos. Então, o que eu posso fazer para melhorar eles, né? Então, tem que pensar um pouco aí na tua vida, ver o que tu tá fazendo. Tem medicações que alteram também, isso sem sombra de dúvida. Então, procura um profissional que vai te orientar, que vai conversar direitinho contigo. Não vai só olhar o exame ali e dizer, não, tu tem que emagrecer, mas vai te ajudar nesse processo, procura um profissional de educação física para te ajudar no processo de exercício físico, e é isso aí. E eu acho que assim, se a pessoa ficou até agora aqui nos ouvindo e prestando atenção no que a gente está passando aqui, te inscreve no canal se não é inscrito, deixa teu like para nós, que é um conteúdo que a gente procura sempre trazer coisas da ciência e ser uma situação bem embasada e bem estudada para não falar bobagem aqui. Às vezes a gente pode falar, mas no fim das contas não é esse o nosso intuito. A gente quer melhorar a vida das pessoas, se tu quer também melhorar de vida, se inscreve no nosso canal, vai vendo nossos episódios aí, deixa teu like aí para a gente poder divulgar cada vez mais esses conteúdos para mais gente. E é isso aí, eu acho que por hoje, da minha parte, se tu lembrar de um familiar que está meio desanimado, até em quadro depressivo às vezes, saiba que se ele aumentar a produção de testosterona, a chance dele sair desse quadro é muito grande. Então encaminha esse vídeo para ele, encaminha para um amigo que tu gosta, que também não tá, daqui a pouco não está nessa fase de vida, né? Testosterona a 1000, está com percentual de gordura alto, está um pouco sem disposição. Encaminha para as pessoas porque vai nos ajudar a disseminar esses bons hábitos, né? Para que as pessoas melhorem sua vida. Essa é a nossa intenção maior, que as pessoas melhorem sua vida. Porque, cara, quando a gente sentou e pensou em produzir conteúdo do Base Forte, a gente só bastou olhar para os números que o SUS nos dá, que os hospitais nos dão, que as pessoas estão morrendo de problema do coração, simplesmente porque elas não fazem um básico bem feito. Então, nos ajuda a disseminar. E no próximo episódio, esse é o primeiro episódio de uma minissérie de 3 capítulos, né? No próximo episódio, a gente vai tratar sobre um dos vilões, né? A gente falou sobre os hormônios da vida agora, né? Testosterona, estrogênio. Só que tem um vilão que é silencioso, que as pessoas não conhecem, que se chama cortisol, né? Então, que é o lado negativo da força. Cortisol é o lado negativo da força, digamos assim. E aí a gente vai dissecar um pouquinho sobre
o que é o cortisol, como ele tem agido para piorar muito a saúde das pessoas. Claro que ele tem a sua função também no corpo humano, né? Mas principalmente no cérebro, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre o cortisol e como fazer para se livrar desse vilão silencioso aí que afeta tanto a vida das pessoas. E tem dados bem interessantes para trazer. E no próximo episódio a gente conta com a tua presença aí. Muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigado.